Que maravilha ter você aqui, adorando o Senhor. Um dia um pouco frio, né? Mas o frio não te segurou. Não é verdade? Quando está calor também não te segura. Isso é esforço, viu? Isso é esforço. E a Bíblia vai dizer que no livro de João está escrito que o reino do céu é tomado por esforço. Quando nós paramos pelo meio do caminho, nós estamos dizendo para o inimigo assim: você venceu, eu perdi, eu não tive mais força. Mas quando nós batemos de frente com ele, no meio do frio, no meio da luta, no meio da perseguição, nós alcançamos aquilo que está lá de graça, o reino dos céus. Abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 14, é o tema desse estudo bíblico. Versículo de número 22, não é isso? Deu uma propaganda essa semana aí que é Jesus. Glória a Deus. Quem achou vai dizer amém. Evangelho de Mateus 14, 22, que diz assim, eu vou no texto todo, tá? Sempre diz, vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O que Jesus fez? Ele ordenou. Fala comigo, ordenou. Grava essa palavra. E despedida a multidão, subiu um monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo. Tende o quê? Bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo, ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Fala, ordem. Fala, vem. Isso. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Fala, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Jerusalém. E quando os homens daquele lugar os conheceram, mandaram por todas aquelas terras e em redor, e trouxeram de todos os que estavam enfermos. Versículo 36 para fechar, que diz: e rogaram-lhe que ao menos lhe pudesse tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam são curados. Amém? Deus, não quero anular a oração do teu servo, mas eu quero acrescentá-la, que o Senhor vinha falar conosco de forma tremenda e eficaz, como o Senhor sempre fala. Eis aqui a tua palavra. De mim mesmo não tenho, não posso, mas segundo o teu Espírito, Senhor, fala conosco de forma tremenda e eficaz, e que a sua palavra venha ser para salvação, para libertação e vida eterna, em nome de Jesus. Um pedido de costume eu te peço: não deixe, Pai, cerca esse lugar, meu Deus, com o poder do teu Espírito Santo, com o poder da tua palavra, mas não deixa ninguém sair da mesma forma que entraram.
mas que todos sejam tocados pelo poder da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ser bem breve, a hora voa. É um texto muito conhecido e foi me dada a incumbência de trazer um estudo sobre isso aqui, né? Mas não é muito difícil de entender uma palavra tão conhecida como essa. Eu acho que falar de estudo, né, para esse povo que já sabe tudo, né? Deixa eu falar um negócio. O Senhor já começa aqui ordenando. Ele não pede, Ele ordena os seus discípulos. O versículo 22 está dizendo assim, ó, e logo ordenou Jesus. Quando há uma ordenança vindo de alguém, esse alguém com certeza ele tem um respeito. E Jesus, quando ordena os seus discípulos a entrar no barco, ele estava querendo dizer para eles assim, olha, não tem mimimi nem tititi, não vai ficar comigo, eu quero que entre todo mundo no barco, é uma ordem. Eu nunca vi Jesus falar tão sério como falou aqui, nessa palavra. Ele ordenou a entrar todo mundo no barco. Vamos para outra banda, enquanto eu vou despedir esse povo. Jesus precisava despedir o povo? Nada. O povo já sabia que Jesus estava indo embora. Só que Jesus, irmão, quando Ele quer nos ensinar algo, Ele vai confiar em nós. Ele vai tentar te entender. Mas para tudo isso acontecer, para você entender o que Deus, o que Jesus quer, você também precisa confiar nele. Você precisa ouvir a ordenança de Cristo. Está entendendo? E hoje está muito difícil. Está muito difícil. E às vezes recebemos uma ordenança, recebemos uma ordem e às vezes não fazemos. E às vezes é coisa simples, não é muito difícil. Às vezes é só convidar um irmão, às vezes é só chamar um para vir para a igreja. Às vezes é só uma ordem simples. Você está entendendo? Eu não quero nem perguntar, mas se eu perguntasse aqui quantos irmãos você convidou para o ensino de hoje, muita gente ia passar vergonha aqui. Estou mentindo? Convidou alguém? Está vendo? Isso é uma ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, pastor, a toda criatura. Pregar o evangelho não é pregar a Bíblia, não é só convidar. Nem que Jesus tem promessa para você. Irmãos, a ordenança que Jesus deu, os discípulos acatam na hora, entram no barco. Agora Jesus vai lá, despede o povo, e Jesus sobe para o monte. E aprenda uma coisa aqui. Jesus tinha acabado de sair de um culto, de um ensinamento. Enquanto os discípulos pensaram, agora nós vamos descansar, nós vamos passar para outra banda do mar, e nós vamos descansar. E Jesus põe eles à prova. Porque uma coisa é andar junto com Jesus, sabendo que Jesus está pronto para resolver tudo. Outra coisa é você andar longe dele. Então aprenda a andar junto com Jesus. Aprenda a obedecer a ordem de Jesus. Agora os discípulos entram no barco, Jesus despede e sobe para o monte. E Jesus não é daqueles que ora 10 minutinhos de joelho no chão e levanta rapidinho, não. Jesus começa a orar meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Na 4ª vigília da noite, irmão, 3 horas da manhã, Jesus lembrou, os discípulos. Aí ele lembrou dos discípulos. Acho que não tinha esquecido. Quando
Jesus olha para o meio do mar, e lá do monte dava para ver, o barco estava quase quebrando. Os discípulos estavam desesperados. Agora, Jesus falou assim: eu preciso testar a fé desse povo. Porque o que Jesus quer com essa palavra, irmão? A única coisa: testar a nossa fé. Ele quer que você confie nele. Aprenda isso. Nem tudo que você passa de apuros, sofrimento que você tem passado, a luta que você tem lutado, é porque Jesus esqueceu de... Não. Ele estava só olhando para ver se você confia. Porque, como eu disse, uma coisa é você estar com Jesus pertinho de você, outra coisa é você andar com Jesus longe. E às vezes Jesus, irmão, está coladinho e a pessoa não sente. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aqui ou não está? Olha essa palavra. Os discípulos estão lá agora no meio do barco, o barco quase virando. O vento estava terrível. Os discípulos desesperados. Jesus ainda vai, pastor, andando em cima das águas. A gente lê assim, não parece tão assustador. Você já imaginou você no meio do mar e aparece alguém andando em cima da água? A gente lendo, a gente não tem medo, mas eu quero ver se você estivesse nessa cena. Você ia ter medo ou não? Hã? Você está doido? Não tinha para onde correr. Ia correr para onde? E eles disseram: é um fantasma. É um fantasma. Você pode reparar que Jesus grita de longe: ó, sou eu. E o S está maiúsculo, olha aí para você ver. Esse S maiúsculo aí significa que é o Todo-Poderoso. Esse S maiúsculo aí significa que é o Todo-Poderoso que está dizendo: eu sou. Sou eu. Confia em mim. E eles continuaram dizendo: não, isso é fantasma. Apavorados. Com isso eu aprendo uma coisa aqui. Toda vez, irmão, que você estiver na luta, no meio de uma prova, o inimigo vai colocar dúvida na sua mente. A Bíblia vai dizer que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E se tem uma coisa que o diabo mais sabe colocar na mente das pessoas quando eles estão passando por lutas e provas ou dificuldades, é colocar dúvida. Será que é Deus? Será que é Deus que está me testando? Por que eu estou passando por isso? Alguns, pela fraqueza da alma, eles desfalecem e falam: estou buscando a Deus e estou passando por isso. Vou parar de buscar. Não é? Eu estou buscando a Deus e estou passando por isso, então eu vou parar. Irmão, ouro nenhum é provado no meio da água, não. O bom tesouro, o bom ouro, ele é provado no fogo. Assim é a nossa vida aqui na terra. Se você não conseguir entender quando Deus quer provar a sua fé, fica difícil Deus te levar lá para cima. No início eu disse aqui: olha, o reino do céu é tomado por esforço. Todo dia vai aparecer um leão para você despedaçar ele. Todo dia você vai ter uma luta. Só que tem gente que não entende isso.
E a primeira coisa que o diabo coloca na mente dessas pessoas: o Senhor nos esqueceu. Lembra do povo lá no Egito? Deus tira eles. Não tem passagem melhor do que essa. Deus bota eles à prova. Ó, à meia-noite eu vou passar. Primeira Páscoa. Aí Deus passa. O espírito da morte, aonde não foi encontrado o sangue no portal da casa, passou. Já tinha pedido para liberar o povo. Agora o povo sai do Egito. Logo na frente, Deus coloca a prova e a fé daquele povo. Moisés já tinha visto Deus fazer tanta coisa, não é? Cajado virou cobra. O mar tinha sido transformado o rio em sangue. É praga de sapo, de gafanhoto, é ou não é? Um monte de coisa. Só que agora Deus tira o povo lá de dentro do Egito, caminha com eles no meio da areia. Está entendendo? E Faraó descobre e vem atrás desse povo. E quando eles chegam aonde Deus queria, o que o povo disseram para Moisés? O Senhor nos tirou de lá de dentro do Egito, nos trouxe até a beira do mar para morrer aqui afogado. Nós vamos perecer. Olha a falta de fé. Deus já tinha feito tanta coisa. Aí eu te pergunto: esse Deus morreu? Esse Deus mudou? Não. Diante deles tinha um mar. De um lado tinha Baal-Zephon, do outro lado tinha um lugar chamado Migdol. Era tudo lugar terrível. Um era um morro, o outro era um lugar onde não dava para ir. Então só tinha, a passagem que tinha era o mar vermelho, só tinha ali. E você só tinha uma única coisa a fazer: ou você confia em Deus, ou você morre afogado, ou o Faraó te pega. E aí? Tem certeza que ninguém passou uma luta dessa ainda. Você só tem uma saída: ou você confia ou não confia. Essa passagem aí. O povo está no meio do mar, irmão. Ou confia em Deus ou morre afogado. Só uma opção. O povo lá no deserto agora só tem uma opção: ou tira a fé de onde nunca teve, ou o Faraó te pega, ou senão morre afogado. Só tem uma opção: tira a fé de onde você nunca teve. E como é que você vai acreditar numa coisa que você nunca viu? Aí você começa a pensar: eu sou assim passeado, eu passar aqui e sair do outro lado, né? O coração começa a almejar algo que nunca viu. Isso é fé. É como você fechasse os olhos aqui de cima desse altar e saísse flutuando aqui, irmão. Fé é um firme fundamento das coisas que você está esperando, mas você não está vendo. Você está vendo amanhã? Não, você pode dormir, amanhã vai ser morto. Mas na sua mente está o quê? Amanhã tem que trabalhar. Não é? Tem que pagar 7 anos, tem que estar lá no serviço. Não é? Você está tendo fé para isso aí. Fé. É a mesma coisa. Você não está vendo, mas você está crendo que amanhã você vai acordar, vai ir trabalhar, beleza, né? Mas e quantos não tem essa esperança mais? Quantos? No meio do mar agora, eu tive uma lição para a minha vida. Eu aprendi com um cara muito criticado. Já vi muita gente criticar essa passagem. Falar que Pedro foi sem fé. Falar que Pedro, eu quero ser o advogado de Pedro aqui hoje. Você imagina aparecer um homem andando no meio da água,
E o povo fala: é fantasma. Jesus grita: sou eu. E agora só um grita assim: Senhor, se é tu mesmo. Não quero falar com minhas palavras. Ó, Senhor, se és tu, manda-me ir. Ou seja, Pedro pediu uma ordenança. Eu quero falar de ordenança aqui. Se é tu, manda-me ir ter contigo por cima da água. Aprenda uma coisa aqui. Jesus falou o quê? Vem. Jesus ordenou na mesma hora: vem. Ele não falou: olha, se você tiver fé de vir, Pedro, vem. Não, ele disse: vem. A fé é isso. É você acreditar no Deus a qual você serve. É passar pelas águas, é passar nas profundezas, acreditando que Deus vai te tirar dessa. Não tem nada, irmão, que Deus não faça. Não tem nada. Jesus ordena a Pedro: Pedro, vem. E Pedro andou, irmão. O único ser humano de carne e osso na história terrestre que andou flutuando em cima da água. O outro foi Jesus. E um detalhe: quando o vento começou a vir com mais força, Pedro olhou para a dificuldade desse vento e ele começou a esmorecer a sua fé. Porque é normal, no meio da luta, a gente começar a desfalecer, não é, pastor? Às vezes a luta é tão grande, o problema é tão grande, que nós começamos a prostrar. Mas olha o que Jesus faz: ele toma Pedro pela, coloca Pedro de pé, e de novo Pedro afundou, mas ele voltou andando sobre e flutuando. Você está entendendo? Jesus faz isso. O segredo é não soltar a mão de Jesus, irmão. O segredo é não soltar a mão de Jesus. Não tem nada que ele não faça. Ele está pronto para resolver tudo. Os discípulos estão lá criticando. Olha lá, Pedro. Mas tinha que ser Pedro, né? Jesus mandou ele ir. Agora nós sabemos que é Jesus. E ele ainda conseguiu fundar ainda. Mas ninguém foi lá. Entendeu, né? Por isso que eu quis advogar Pedro aqui. Porque criticar você pelo que você está fazendo, irmão, um monte de gente vai criticar. Mas fazer o que você faz, ninguém faz. Sabia? Você pega um compromisso da igreja, vai aparecer um monte de crítica. Ih, fulano, nossa, você viu? Mas não faz o que você faz. E é mistério que isso aconteça, irmão. Sabia? Para separar o joio do trigo. Para a gente saber quem é e quem não é. Porque se qualquer crítica, pastor, te tirar você da presença, é sinal que você não está firme com Cristo. Você nunca confiou no Cristo que você serve. Se qualquer problema, qualquer mimimi que chegar nos seus ouvidos, tirar você, você nunca aceitou Cristo de verdade. Estou errado? O Cristo que eu conheço, irmão, quando você aceita ele, só olha para frente. Aleluia! Você só olha para a cruz. Você só olha por onde ele passou para te salvar. O que ele viveu para te salvar. Observa o texto aqui. Jesus
porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro: Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Ele foi ousado, hein? Ele fala voando, Deus ia mandar ele voando, sabia? E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aqui não aprendo outra coisa, não. Pastor, socorro. Os discípulos iam dar. Sabia? Ajuda-me, que eu estou morrendo afogado. Os discípulos iam ajudar, mas salvar é só aquele que tem poder de salvar. Se ele tivesse gritado socorro, os discípulos: não, peraí, Pedro, eu vou falar aí, eu vou te salvar, eu vou te socorrer. Mas salvação é só para quem tem a mão furada. Salvação não é para qualquer um. Você imagina os discípulos dizendo: ó, se ele grita socorro, eu tenho, mas salvar, aí tem que ser Jesus. Tem. Vamos lá, já estou fechando, porque a hora voa. Ó, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele não estava falando ao Pedro, zangando com Pedro, não. Tem gente que pega esse pedacinho, ó, nas costas de Pedro, ó. E Pedro, vacilado. Esse Pedro, rapaz, é muito sem fé. Está vendo? Jesus chamou ele de pequena fé. Jesus estava falando para quem estava no barco, irmão. Porque Pedro teve a ousadia de sair do lugar. Você está entendendo? Tem gente que o problema chega, a luta chega e ele prostra. Você tem que ter ousadia de sair do lugar e falar: Jesus, segura meu irmão, me ajuda, me tira daqui, me tira do buraco. Você está entendendo? Tem que termos ousadia. Quando Jesus falou assim: irmão, eu estou indo para o Pai. Evangelho de João, capítulo 14. Mas não turba o vosso coração. Fica triste não. Eu vou deixar o Consolador aí, o Espírito. Vocês rogam a Ele. Mas eu estou indo. Aonde eu voltar, eu vou preparar lugar. Mas eu deixarei o meu Consolador, o Espírito. É Ele que geme por você. Às vezes nós esquecemos que Ele está vivo. Sabia? Tem um momento na vida que esquecemos que o Espírito ele é vivo. Tem um momento que você não consegue nem orar, irmão, mas você só pensa e Jesus te levanta, já viu? E às vezes você fala: puxa vida, eu não tive força nem de orar, mas Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui de pé. Seu Espírito, ele geme por você com gemidos inexprimíveis. Só para fechar, ó, homem de pequena fé, ó, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Subiram, tá? No plural. Então quer dizer que ele pegou Pedro, veio andando de onde ele estava, ela é flutuando. Entra aí, Pedro. Isso. Imagina Pedro estufando o peito e falando: eu andei com Jesus. Pode me chamar de pequena fé, pode falar que o vento soprou, que eu afundei um bocadinho, mas eu andei. Você está entendendo? Maravilhoso. O cara foi fantástico, ele teve a ousadia de sair do lugar, irmão. Ele foi fantástico. O segredo está aí, irmão. A ordenança é dada. Não é à toa que Jesus falou assim: olha, Pedro,
Vamos para frente, tá? Tu és pedra. Ele não falou? E sobre você eu vou edificar a minha igreja. Ele era um presbítero da obra de Deus. E sobre ele Jesus edificou a igreja. Chamou Pedro de pedra. E o significado de pedra é pedra. Pedra. Forte, né? Eu vou fechar. Então aproximaram os que estavam no barco, adoraram ele, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Agora está fácil, né? O mar já acalmou. É fácil reconhecer que Jesus é Filho de Deus. Eu quero saber se você vai reconhecer que Jesus é Filho de Deus na hora que você começar, o vento começar a balançar e quase quebrar o barco lá dentro da sua casa. Você olhar assim para o seu Paulo e falar: não vou aguentar. Mas se você resistir os dias maus, é nisso que eles venham. Todo dia vai aparecer um dia mau. Mas a minha Bíblia me ensina assim, Jesus ensina assim: resiste. Resistir o dia mau. Resistir o diabo. E ele vai ter que fugir de nós. Você sabe o que quer dizer resistir? Esse resistir aqui, que Jesus está falando, ele está querendo dizer: olha, não desista. Não deixe ele te vencer. Não deixe ele te prostrar. Acredita que eu estou aqui. É isso que Jesus quer dizer. Porque ele sempre pôde com o diabo. Tem pessoas que começam a ficar, a luta começa a ficar tão feia, que começa a colocar o diabo mais forte que o Jesus. Isso me dá uma tristeza. Olha pouco. Antes de começar o culto, recebi um telefonema, irmão. Hoje tem culto aí? Falei: tem. Passa o endereço. Não, já passei, já mandei o convite para você. Eu vou: rapaz, não vim. Mas hoje é culto aqui. Eu falei: hoje eu me sinto a palavra. Eu falei: mas que tinha que ter uma oração forte. Eu tinha que responder para ele: irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu posso orar para você, pode sair 1000 demônios da sua vida, mas se você não conhecer a palavra, a libertação não vem. Se você não conhecer esse poder aqui, que Jesus anda sobre as águas, que Jesus te liberta, que Jesus sabe, irmão, não adianta. Pode sair uma legião que vai continuar vindo toda hora. Ao longo da caminhada a gente aprende isso. Eu vi a necessidade que há, irmão, da gente trazer a pessoa com a palavra. Olha a necessidade que há. São pessoas que conheceram o Evangelho só através de oração, imposição. Vai ter imposição. Primeira coisa, vai ter imposição de mão. Eu falei: irmão, sempre tem no final do culto, pastor, vai orar para você, mas vem que é culto de si. Não, eu sei que é bênção, mas eu guardo daqueles cultos que bota a mão. Eu falei: irmão, e receber da verdade, irmão. É a verdade que te liberta. É isso aqui, a bússola está aqui, você ir embora para o céu. A Deus te dá tirar da luta, tirar da prova, está aqui, está tudo aqui. Olha só. Então aproximar-se dele, adorar dizendo: é verdade, não há, né? É o Filho de Deus mesmo. E tendo passado para outra banda e chegado em Jerusalém, olha o que está escrito: e quando os homens daquele lugar o conheceram, ou seja, já tinha uma multidão esperando. Eu te pergunto: Jesus dormiu? Os discípulos dormiram? Os discípulos estavam no barco, alguns devem ter tirado um cochilo até a onda vir com mais força, mas Jesus dormiu. Ele acabou uma pregação, acabou uma mensagem, curou um monte de gente aqui. Ele pediu o povo, subiu para o monte, foi orar, orou até a quarta vigília da noite, 3 horas da manhã. Foi lá, salvou os discípulos.
para o barco, encosta. Aí Jesus vai cochilar. É ou não é? Não. E quantos homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. Jesus estava cansado? Sim ou não? Não. Trouxeram todos aqueles enfermos. Versículo 36. E rogaram que ao menos lhe pudesse tocar a orla da sua veste. E todos os que estavam tocavam e ficavam sãos ou curados. Eu aprendo aqui outra coisa para me fechar. Mas tu vais amar comigo. Eu aprendo uma outra coisa aqui. Aprenda com Jesus, irmão. Não deixe nada tirar a prioridade. Pastor podia estar descansando, sim ou não? Pastor, está cansado. Isso é prioridade. Está entendendo? Enquanto Cristo for a prioridade, o seu barco não afunda. O seu problema não prevalece. A sua luta não prevalece diante do Cristo que você serve. Enquanto Cristo, irmão, for a sua prioridade, coloca isso no seu coração. Escreve na palma da mão, na Bíblia. Fala, enquanto Cristo for a minha prioridade, eu vou prevalecer. Em tudo. Em tudo. Tem que ter prioridade. Jesus, ele poderia ter falado com aquele povo ali. Tinha uma multidão em Jerusalém. Já estava esperando ele, irmão. Pô, gente, vocês vão me desculpar. Passei a noite inteira acalmando o mar. É ou não é? Andando com gente em cima do mar. É ou não é? Orei até 3 horas da manhã. Eles vão me desculpar, mas eu vou dormir no sono. Não. É uma multidão, irmão. A Bíblia, quando fala de multidão, é coisa de 5.000 para lá, sem contar idoso, criança e mulher. É ou não é? Quando se fala de multidão, é acima de 5.000, você pode ter certeza. Prova disso está aí. Você lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Alimentou quantas pessoas? Uma multidão. Aí no finalzinho está escrito mais de 5.000 pessoas. Vai sobrar 12 cestos. Agora, de onde veio esses 12 cestos? Não me pergunta, não. Né, pastor? De onde veio esses 12 cestos? Não me pergunta, não. Isso é só Jesus. Bom, coloca de pé. Eu não sei se nós aprendemos, mas de uma coisa eu estou certo, irmão. A ordenança de Cristo é: credes em mim. Toda vez que você vê Jesus dizendo, olha, crê em mim, confia em mim, Ele está dizendo para você, olha, enquanto você estiver comigo, você vai permanecer. É um segredo. Não é difícil entender, viu, José? Não é difícil. Segura na mão dele aqui hoje. Não deixa, não solta não, segura. Você vai ver onde ele vai colocar você. Ele é poderoso. Jesus não mudou não, ele continua o mesmo, flutuou no meio do mar. Não mudou não, pastor, foi ele que trouxe o senhor de lá. O diabo às vezes é te armado o laço. Você vai ver, você cair daqui, vai acontecer isso. E Deus falou assim, não, aqui não. Os anjos de lá, outro de cá, uma à direita, outra à esquerda. Aqui não. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Se eu não conhecesse o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu sirvo, eu não ia estar falando isso aqui, mas eu conheço.